E é isso aí, pessoal. Salve, salve geral. Sejam todos muito bem-vindos. Você está no Bunker, eu sou o Ricardo Roveran e a gente vai bater um papo aqui. Hoje é um dos papos mais aguardados, assim, tanto por mim, pessoalmente, né? Acho que quanto pelas pessoas que assistem a gente, né? Doutor Eduardo, tudo bem contigo? Tudo bem, querido Roveran. Prazer enorme sempre estar aqui. Prazer sempre estar junto contigo também. Hoje a gente vai bater um papo com a grande doutora Rosângela Justino. Espero que hoje seja a oportunidade de mais uma vez fazer justiça, né? Uma das pessoas mais injustiçadas da história do Brasil. Tudo bem contigo, doutora Rosângela? Tudo bem, Ricardo. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar compartilhando aqui as minhas experiências e também bom dia ao doutor, né? Muito prazer em conhecê-lo. Prazer é nosso. Para quem não sabe, acho difícil não saber, a doutora Rosângela Justino ela é autora do livro Psicoterrorismo, né? Um estratagema para impedir a livre expressão intelectual. Um drama que intimida psicólogos e pode matar ego-distônicos. E esse termo ego-distônico é um termo capaz de causar convulsão em pessoas de esquerda, né? A pessoa ouve falar ego-distônico, não, meu Deus, é como se fosse uma espécie de exorcismo, né? O cara automaticamente ele se sente... Doutora Rosângela, eu quero, antes da gente começar, para o pessoal que... Só para contextualizar o pessoal todo, eu fiz aqui uma linha do tempo e olha... para o pessoal ver que você trouxe um material bacana para a gente aqui, né? Algumas vezes que a Veja falou de você aqui, tem matéria aqui, né? A gente vai mostrar isso daqui a pouco. No ano de 2007, teve uma representação de censura pública no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Foi uma ONG lá de Nova Iguaçu, né, que fez uma representação ali. Depois, no ano de 2009, 2 anos depois, o Conselho Federal de Psicologia manteve essa resolução e teve um mandado de segurança negado pela Justiça Federal. Depois de anos, deu que 8 anos, né? Em 2017, teve uma liminar da Justiça, acho que foi da Justiça Federal, né? Teve uma liminar que temporariamente autorizou uma terapia, que eu não sei exatamente o termo técnico que se usa, mas a gente vai conversar sobre isso aqui. Sim. Em 19, 2 anos depois, a Carmen Lúcia suspendeu pelo STF, né, essa liminar. Em 2022, acho que foi assim, não sei se foi o auge do seu calvário, o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal acabou por cassar o seu registro de psicologia, né? E você tem um trabalho brilhante que fez absolutamente toda a diferença. Acho que na história na história da psicologia no Brasil, seu nome está colocado lá, você já está garantida na história da psicologia. E essa perseguição toda que você passou serviu para mostrar, eu acho que talvez o preço da militância dentro da ciência. Mas eu gostaria de te ouvir. Você pode contar pra gente a sua história com a sua voz contando? Porque eu falando, eu sei que eu sou legal e tal, mas eu quero te ouvir, né? Chega de mim. Só como você utilizou aí o termo ego-distônico, né? A egodistonia é um estado, né, em que algo não está em sintonia com o eu da pessoa. No caso, a gente vai tratar do tema homossexualidade, né? Então, quando a pessoa existe a homossexualidade, que dentro do meio científico é chamado de homossexualidade egocintônica, mas existe a egodistônica. A egocintônica como aquele sentimento e comportamento está em sintonia com o eu. E a egodistônica é quando não está em sintonia com o eu. Então, no caso da homossexualidade egodistônica, ela tem se tornado invisível, né, para a militância contrária a esse tratamento, né, de pessoas que estão acometidas por esse sofrimento psíquico. Então, só para esclarecer, porque você começou o programa, né? Então as pessoas podem ficar curiosas para saber o que é o egodistônico, né? Mas eu queria falar um pouco de como tudo começou, né? Como tudo começou. Em 1983, eu
me converti ao Evangelho e eu fui para uma comunidade terapêutica chamada S8, no Rio de Janeiro, onde tratava de pessoas com problemas de dependência química e problemas morais graves. O que acontece? Eu, antes de me converter, eu era uma jovem comum, como outra qualquer, fiz a minha faculdade de psicologia, namorava, farreava, fazia os meus programas de uma jovem comum da minha idade. Mas, assim, em 1983, eu tive uma experiência, né, com Cristo, e daí essa conversão mudou completamente a minha vida, né? Então, eu comecei a encontrar o sentido de vida. Aliás, eu tenho até uma experiência muito interessante, porque eu não cria em Deus, eu era completamente descrente. Achava interessante as pessoas crerem em alguma coisa, seja qual for a religião. E no início da faculdade eu comprei um LP do Chico Buarque de Holanda. E esse LP, aquele disco de vinil de antigamente, né? Ele veio com uma impressão errada. De um lado, em vez de tocar cânticos do Chico Buarque, tipo Carolina, aí veio daquele lado a impressão errada, só hinos evangélicos. E o primeiro hino falava da história da ovelha perdida, né? Era um cântico contando a história da ovelha perdida e que vem a ovelha, um chamamento, né? O pastor chamando está, volta ao redil. E eu achei aquilo muito interessante, porque eu comecei a pensar, será que Deus existe, né? E eu sou a ovelha perdida? E daí, mas aquilo foi no início da faculdade, eu continuei ovelha perdida. Mas quando eu terminei a faculdade, me veio assim um vazio muito grande no meu interior, porque eu fazia a faculdade que queria, né? Eu quis fazer psicologia porque eu me interessava pelo ser humano, pelas diferenças individuais. Eu achava interessante como é que nós todos somos tão diferentes uns dos outros, né? Mesmo dentro de uma mesma família, às vezes os irmãos têm temperamento, jeito de ser diferente. E aquilo me trazia uma curiosidade muito grande. Eu fui fazer psicologia, gostei muito. Desde o início da faculdade eu fazia estágios, então eu tenho uma vasta experiência, tanto na área organizacional, eu não me sentia segura para ir para a área clínica. E aí eu fui para a área organizacional, para a área escolar, onde eu fui psicóloga escolar no Colégio Batista Shepherd durante 10 anos, lá no Rio de Janeiro. E depois eu, paralelamente, comecei na área clínica só depois da minha conversão. Porque foi com a minha conversão que eu encontrei sentido para a minha vida, né? Okay. Então, mas eu fui para uma comunidade terapêutica chamada S8, que eu achei assim muito interessante, porque lá haviam pessoas com uma história de mudança de vida muito grande, né? Porque pessoas deixavam a dependência química, deixavam de matar, roubar, né? E, enfim, e eu achava aquilo muito interessante. Mas foi mais ou menos em 1988 que um pastor da comunidade S8 achou que, além dos dependentes químicos, a comunidade S8 deveria também ter um trabalho à parte com as pessoas que sentiam atração pelo mesmo sexo. Tá. E daí, uma das pessoas, né, que tinha deixado, né, o travestismo começou a dirigir esse trabalho e logo depois uma outra assumiu. E o Carlos Bertilac, que é esse personagem, né, que me convidou para fazer alguns trabalhos terapêuticos, como eu já tinha, né, a experiência com psicologia. Ele reunia os grupos de pessoas com problemas, né, na área da sexualidade e me chamou para fazer alguns trabalhos terapêuticos. E foi em 1989 que, dentro da comunidade S8, eu comecei a atender essa população. E coincidiu com a minha especialização em psicodrama, que é uma abordagem terapêutica dentro da psicologia, né? E que eu comecei a estudar o psicodrama
E tudo que eu aprendia dentro do psicodrama eu aplicava dentro do grupo terapêutico. Olha que interessante. Daí eu comecei a participar ativamente, né? Porque, na verdade, dentro da comunidade S8, eu achava muito interessante os depoimentos das pessoas que deixaram a dependência química, mas eu tinha medo deles, né? Porque eu sempre fui uma menina meio careta, né? Eu tinha medo de dependente químico. A minha mãe e meu pai sempre me recomendavam: não passa perto de bêbado, não passa perto de... Não come a balinha na porta da escola. Então, eu fui criada assim. Então, quando eu via alguém com dependência química, eu não passava nem perto, né? Eu tinha medo, dava volta. Mas ali, aquilo me chamava muita atenção. Puxa, uma pessoa pode deixar a dependência química. E depois eu descobri que também podia deixar a homossexualidade. Coisa que na faculdade eu aprendi que a gente deve ajudar as pessoas a se fortalecer contra os preconceitos sociais. Lá desde... Eu concluí a minha faculdade de psicologia em 1981. Ok. 82, né? Então, vocês veem, assim, que tem bom tempo. E lá naquela época já começava, né, essa falácia, né, sobre a homossexualidade. E daí, quando eu comecei a aplicar as técnicas da abordagem do psicodrama dentro desse grupo, eu comecei a perceber que homossexuais podiam mudar. Tanto é que eu escrevi meu trabalho de conclusão de curso foi da homossexualidade à heterossexualidade. Isso aqui é um rascunho. Há uma possibilidade de resgate da heterossexualidade. E daí foi um trabalho que eu escrevi, né, a abordagem do psicodrama, como que eu utilizei essa abordagem e como que eu descobri que pessoas podiam deixar a homossexualidade. Daí, a partir dessa descoberta e como eu apresentei esse trabalho de conclusão de curso no Centro de Psicodrama do Rio de Janeiro, onde eu obtive, né, porque naquela época, para a gente fazer a formação em psicodrama, levavam 4 anos, né, então eu levei 4 anos estudando psicodrama, aplicando essa abordagem terapêutica nesse grupo e cheguei a esse trabalho de conclusão de curso. Daí eu comecei a falar sobre esse tema dentro dos congressos de psicodrama, né, falava que havia possibilidade de saída da homossexualidade, além da igreja, claro, né? Então, eu tinha um trabalho terapêutico, técnico, dentro do consultório, daí eu já estava trabalhando no consultório, e também dentro da igreja. Muito engraçado, assim, que eu tinha um paciente meu, que eu atendi ele no consultório, e ele era do grupo, da missão, grupo de amigos, e essa missão que começou dentro da comunidade S8. E ele dizia assim: Rosângela, aqui você, né, dentro do consultório, você é uma pessoa. Lá dentro da igreja você se revela. Ele dizia, né? Por quê? Porque dentro do consultório a gente ficava preso à técnica, né? Eu sempre fui muito técnica, porque Sim. o paciente me paga para ter uma consulta com um profissional. Dentro da igreja, além da técnica, eu me sentia mais livre. Mais à vontade para orar, para ter um relacionamento mais pessoal com as pessoas, né? Então, certo. Eu achava interessante que ele, que me via nos dois contextos, né? Ele dizia que lá na igreja, na missão, grupo de amigos, né? Tá. Eu me revelava. Mas o que eu quero dizer? Que, com isso, o movimento gay estava crescendo naquela ocasião, né? Estava chegando ao Brasil com toda a Ali força. Era qual ano, mais ou menos? Aí, Ricardo, eu trabalhei livremente de 89 a 99. Tá. Há cerca de 10 anos, né? Cerca de 10 anos eu trabalhei livremente, acolhendo pessoas que sofriam com atração pelo mesmo sexo, né? Então, eu queria tocar um pouquinho nesse ponto, que assim, você trouxe uma coisa que eu acho que é o ponto nevrálgico do assunto do ego distônico, Sim. que é a distonia, né? Justamente o sujeito que não se sente bem com isso. É o sujeito que todo mundo pensa... e eu acho que esse senso comum ele precisa acabar
porque é um senso comum que me parece muito enganoso, de que todo mundo se sente bem com todas as suas condições. Né? Como se não existissem pessoas que quisessem parar de fumar, como se não existissem pessoas que quisessem parar de beber, como se não existissem pessoas que quisessem parar de comprar compulsivamente. Deixar de fumar maconha, de cheirar cocaína. Enfim, como se todo mundo estivesse feliz fazendo essas coisas todas. O comportamento adicto no sexo. Isso. Com pessoas que têm problemas de compulsão sexual. E aí a minha questão é o seguinte, pelo que eu estou entendendo, de tudo que eu li teu aqui, de tudo que eu busquei saber aqui, apesar da tua opção pessoal, da sua religião, eu também sou cristão, e acho interessantíssimo a gente ver que num país onde 92% dos brasileiros são cristãos, de 213 milhões de pessoas, segundo o IBGE, 92% são cristãos, o que equivale a dizer que de cada 10 pessoas, 9 são cristãos, os cristãos são perseguidos como se eles fossem criminosos. Exatamente. E a gente ouve essas coisas, você fica abismado, você fala, não é possível isso. E ainda tem cristão que vai lá bater palma para essa turma. E eu ainda olho para essas coisas e falo, vocês estão loucos, vocês estão brincando, né? Mas até aí, quando você fala isso daqui, você está contando a tua história, eu acho maravilhoso a tua passagem. Mas o que eu queria entender é o seguinte, as pessoas que te procuravam nesse tempo todo que você trabalhou e que você veio a incomodar essa militância toda, as pessoas que te procuravam eram pessoas que não se sentiam bem com a prática sexual. Exatamente, porque elas sentiam atração pelo mesmo sexo, né? Mas muitas delas, esses adultos que me procuravam, eles tinham lá fissura sexual, transavam, mas depois eles se sentiam muito mal, né? É como se aquilo trouxesse um desconforto muito grande para eles, né? Eles entravam no sofrimento psíquico e daí eles procuravam a terapia por isso, né? Porque eles não queriam, por diversas razões, ter aquele comportamento sexual, né? Porque, por exemplo, né, muitos passavam a vida inteira só pensando em homossexualidade. Saía do trabalho e ia para um ponto de pegação, para um banheiro público, onde eles encontravam outros homens, ora para olhar dentro do banheiro o pênis daquele homem, né? Ora para exibir o dele, né? Então, dependendo do tipo de paciente. Uma prática compulsiva, pelo que eu estou entendendo. Só para explicar o que eu estou entendendo. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, que o doutor é você, não eu, né? Assim, o que você está dizendo é que existem pessoas que têm uma compulsão tão fora de controle, que compulsão já é ser fora de controle, mas a graduação que você está dizendo, para que as pessoas entendam o que eu estou vendo aqui, é uma compulsão tão fora de controle que isso tomava conta da vida da pessoa em tempo integral. O sujeito faz assim, eu vou trabalhar porque eu preciso comer, que se eu não trabalhar eu não como. Mas saindo do trabalho, ele não enxerga a família, ele não enxerga outras atividades, ele fala, eu preciso ir para o banheiro público, preciso ir para a praça pública, preciso ir para aquele ponto de encontro ali. E a pessoa olhava para aquilo ali, a vida dela começava a girar em torno daquilo. É isso que você está dizendo? Ou estou entendendo errado? Os que me procuravam, né, eram os que tinham realmente, além da atração pelo mesmo sexo, uma compulsão sexual. Uma compulsão feroz. Isso que feroz. Você tá então, as relações com pessoas anônimas, né, em qualquer lugar. Então, dependendo do tipo de desordem psicológica, porque às vezes a homossexualidade ela não é um sinal, um sintoma por si só, né? Tem outras desordens, outros transtornos psicológicos que acompanham. Então, a compulsão sexual é uma delas. E eu observava que as mulheres, por exemplo, naquela ocasião, lá nos anos 80, tinham poucas mulheres, eram muito mais homens, né? O número de homens era muito maior. Muito maior. Mas as mulheres que apareciam, elas sofriam muito com a dependência emocional. Então, elas se ligavam a uma outra mulher de uma forma muito dependente, né? E
Tinha um laço afetivo. O laço afetivo, né, muito grande. Nas relações masculinas era uma relação mais passageira, né? Casual. Mais casual, mais anônima. E com as mulheres, não. Elas se sentiam presas, né, emocionalmente a uma outra mulher. E aquela dependência emocional acabava se misturando com o relacionamento sexual entre elas, né? Então, a gente, no tratamento psicológico, trabalhava muito mais a questão da dependência emocional com as mulheres e com os homens, mais a questão da compulsão sexual, né? Que a queixa deles era justamente essa, a compulsão, e a atração pelo mesmo sexo também era incômoda para eles, né? Porque eles percebiam que perdiam saúde com isso, né? Com aquela compulsão sexual. Eles tinham projetos de vida, de casar, de ter filhos, de viver uma vida comum como outra, e eles se sentiam incomodados porque eles não sentiam atração sexual por mulher, né? No caso dos rapazes. Então, eles queriam tratar dessa questão, né? Então ele tinha assim, deixa eu entender, o sujeito ele tem um ego, um eu, né? Então, neste eu, a pessoa diz assim, não, olha, eu me vejo, muita gente pergunta, como você se vê daqui 5 anos, né? Então ele fala assim, não, eu quero ter uma família aqui, eu quero ter, né, ter uma mulher, quero ter filhos, eu quero brincar criar uma criança, o propósito etc. da espécie, né? Propósito. Não quero envelhecer, né, homossexual, eu quero viver uma vida comum. Aí o sujeito via assim, e de repente ele começou, pelo que eu estou entendendo, a pessoa, nesta prática compulsiva, sobretudo, quer dizer, que está além do controle da pessoa, não é uma coisa que o cara fala assim, hoje eu vou lá, amanhã eu não vou, né? O sujeito não tem controle absolutamente nenhum sobre isso. Eu sei porque eu já fui fumante. Então, assim, quando eu era fumante, eu era tabagista, se eu ficasse sem o cigarro, eu era capaz de sair 3:30 da manhã, a pé, debaixo de chuva, para comprar cigarro. É assim. É por isso que eu tô falando, isso é compulsão. A pessoa não é capaz de controlar. Eu tô falando, hoje eu tenho familiares que são fumantes, e eu tenho um tio que ele é alcoólatra, né? O sujeito, ele acorda, eu não vou falar nomes aqui, mas são pessoas que eu conheço, tenho muito convívio. A pessoa acorda, se ela não ir para o bar, quando acorda, a pessoa começa a tremer, a pessoa começa a ter uma questão... síndrome de abstinência. Uma síndrome, né? obrigado. Você tem uma questão de abstinência ali, né, que é perceptível olho nu. Então, assim, o que você está me dizendo é que essas pessoas começavam a se sentir profundamente incomodadas porque o caminho que elas estavam seguindo, elas começavam a perceber, pelo que eu estou entendendo, os prazos que as pessoas têm para cumprir os seus desígnios, né? Ter vontade de casar, vontade de ter filho, vontade disso, vontade daquilo. O relógio biológico da pessoa começava a dizer assim, cara, você já está passando o ponto aqui, né? E a pessoa começava a ficar preocupada e dizer assim, eu não vou realizar meus planos, não vou ser feliz, porque eu estou fixado aqui compulsivamente numa prática que eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu vou praticar essa atividade lúdica, por assim dizer, né? Ou eu vou cumprir o desígnio da minha vida. A pessoa se via nessa tensão, é isso que você está dizendo? Ou vai para um lado ou vai para o outro? Exatamente. Você falou em atividade lúdica, né? Eu comecei a ser perseguida também pelo movimento gay e pelo ativismo dentro do Conselho de Psicologia, né? Porque eu atrelava muito a atração homossexual ao abuso sexual sofrido na infância e na adolescência, né? Muitas vezes os meninos começavam nessas práticas lúdicas mesmo, dentro do banheiro da escola, no play, né, junto com os vizinhos, com os amigos, em que um fazia brincadeiras sexuais um com o outro, passava a mão no bumbum do outro, apontava para o pênis do outro quando ia fazer pipi. Não, o seu é pequeno, o meu é grande, eu vou botar em você. Umas brincadeiras assim lúdicas, né? Que essas brincadeiras traziam prazer para alguns meninos. E daí eles... Bom, se eu sinto prazer com essas brincadeiras com outros meninos, logo eu sou gay. Então, alguns pensavam assim. E outros não. Outros
né, saíam dessa situação. E afora os abusos, não só desse momento de brincadeiras sexuais entre meninos, mas também quando esse menino mais, vamos dizer, que tinha um temperamento, um jeito de ser, uma característica de personalidade, que ele era mais tímido, né? Muitas vezes ele era abordado por um mais velho, um homem mais velho ou um menino mais velho, né? E daí mantinha relações sexuais com ele, né? E ele acabava ficando preso àquele tipo de relacionamento, inicialmente incômodo, mas depois, como o abuso sexual muitas vezes, né, não ocorre de forma violenta, ocorre de uma forma lúdica, com presente, com carinho, ele achava aquilo estranho, ele não gostava, mas acabava preso àquele comportamento. E daí eu comecei, nas minhas palestras, né, a denunciar isso. Inclusive, eu fui fazer uma especialização dentro da PUC, no Rio de Janeiro, em atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Daí eu comecei a estudar bastante sobre violência, sobre o abuso sexual propriamente dito. E aí eu percebia que o movimento gay ficava muito incomodado. Naquela ocasião, quando eu mostrava que o abuso sexual entre meninos não era falado, era invisível na sociedade, porque fala-se somente de abuso sexual entre um homem e uma menina, né? Entre um adulto e uma menina, mas não fala de abuso sexual entre meninos. E aí eu comecei a escrever e falar e denunciar isso. Não, tem muito mais abuso sexual de meninos e tal. E daí, naquela ocasião, assim, né, eu não entendia muito bem de ativismo gay, direitos humanos, ações afirmativas, e daí eu comecei a aprender isso tudo, né, lá em 2002, e comecei a declarar que deixar a homossexualidade era um direito humano e constitucional. Comecei a fazer palestras e falando sobre isso, né, atrelando a necessidade da gente garantir o direito dos egodistônicos, enfim. Daí começou a incomodar muito, né? E em 99, o Conselho de Psicologia baixou uma resolução proibindo os psicólogos de ajudarem pessoas que queriam deixar a homossexualidade, alegando que isso era discriminação, preconceito. Daí a revista Veja, a doutora Ana Bock deu uma entrevista para a revista Veja, né, falando sobre isso, que ela, e algo que me chamou muita atenção, que a Ana Bock foi a psicóloga que estava presidente do Conselho de Psicologia naquela ocasião. E o que me chamou muita atenção é que ela cita um evento que aconteceu em Viçosa, Minas Gerais, né, que foi um congresso da missão chamada Êxodos Internacional, e que estava tendo início seus trabalhos no Brasil. O Êxodo já fazia o seu terceiro encontro e muitos psicólogos estavam nesse evento dizendo que havia possibilidade, sim. Não era só eu falando, outros psicólogos falavam naquela ocasião. E ela disse, vou até dizer aqui, ler o que ela disse: não nos interessava naquele momento perseguir psicólogos, na medida em que nem tínhamos uma orientação oficial. O que fizemos foi construir essa norma. Então, ela criou, né, o Conselho de Psicologia criou uma norma para perseguir psicólogos, e especialmente psicólogos cristãos. Daí eles começavam a dizer, colocaram em mim... Só um segundo, pessoal. Tá. Revista Veja, edição 1648. Né? Ano 33, número 17, né? O Jonas, você coloca a capa, por favor, aqui, só para o pessoal saber do que está falando, né? Se alguém quiser depois localizar. 26 de abril de 2000, né? Em 2000. 26 de abril do ano de 2000 aqui. Quer dizer, um ano depois da resolução de 99. Então, essa matéria aqui, ó. Ana Bock, Guerra ao Preconceito, né? Então, obrigado. Daí... eu não entendia por que eles, né, estavam tão preocupados com o fato da minha denúncia. Mas hoje eu entendo, sabe, Ricardo? Sabe?
audiência. Eu estou curioso. Porque eles queriam trabalhar os direitos sexuais das crianças. Hoje, no Congresso Nacional, toda a audiência pública, tudo que se trata de criança e adolescente, é liberação sexual de crianças, Ricardo. Como assim? Criança não tem interesse sexual. Criança quer brincar de carrinho, de carrinho de rolemã, de boneca. Isso, mas hoje todas as proposições legislativas, inclusive tem um projeto de Código Civil no Congresso Nacional que está trabalhando isso, que está incluso a liberdade sexual de crianças, os direitos sexuais de crianças. Então, o próprio Conselho do Direito da Criança e do Adolescente tem palestras e fala-se da liberdade sexual infantil. É como se criança fosse objeto, né, sexual. Que absurdo. Então, que absurdo. Então, a perseguição que eu sofria naquela ocasião era porque eu já apontava, eu já previa essa situação. A minha percepção... Por favor, se eu estiver errado, me corrija. Isso daqui, na verdade, é uma espécie de carta branca para os pedófilos. Exatamente. É isso ou eu estou entendendo errado? Exatamente. Deixa eu te falar algo gravíssimo. Nesse momento, estamos trabalhando dentro... Eu sei que você já foi muito perseguido, deixa eles virem para cima de mim. Essa briga eu quero. Não, essa briga eu quero, tô falando sério. Então, assim, o Conselho de Psicologia trabalhou a liberação, né, homossexual, né? Das pessoas homossexuais. Primeiro começou assim, aí um abismo vai trazendo outro. Hoje, o Conselho de Psicologia está trabalhando a liberação sexual de crianças. Deixa eu lhe explicar. Existe o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente. Várias instituições participam do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, tá? Que é o CONANDA. Existem várias instituições, inclusive o Conselho Federal de Psicologia tem uma representação dentro do CONANDA, tá? E eles acabaram de aprovar uma resolução do CONANDA para apoiar o aborto até o 9º mês de gestação. Até o 9º mês. A menina pode fazer o aborto escondido do pai e da mãe e sem boletim de ocorrência. O que significa isso, Ricardo? Então, o CONANDA, em vez de proteger a criança e o adolescente, está protegendo o autor do abuso. Porque claro. Se não tem boletim de ocorrência, a deputada Cris Tonieto, né, criou um projeto, decreto legislativo para tentar assustar essa norma do CONANDA. E quem impulsionou essa resolução dentro do CONANDA? O Conselho Federal de Psicologia. Né? Então, uma situação gravíssima que a gente está enfrentando na atualidade. Então, lá atrás, Ricardo, eu já era perseguida porque eu estava vendo que essa questão da homossexualidade ia alcançar as nossas crianças e adolescentes, ia colocar em risco as nossas crianças e adolescentes, como hoje já está livremente sendo falado isso, né? Até porque a interação, desculpa interrompê-la, doutora, até porque a interação sexual, essa parte de direito sexual da criança, o agente, né, o praticante da ação, o polo ativo nunca é a criança, porque a criança não tem libido. Então, de onde partiria a iniciativa de ela ter uma libido? Ela não tem a libido, o agente que interage e provocaria, desencadearia o direito de criança seria um adulto. Isso. E a criança sendo estimulada sexualmente, ela vai começar com carinho, com recompensa, presente. A criança acaba sendo seduzida pelo pedófilo, entendeu? Sim. E daí eles Não acusam a criança, induzida. eles acusam a criança de querer. Não, ela de que desejar. Quis. A criança ela que quis. Então, a culpa é a criança. Então, a gente tem que agora defender os direitos sexuais das crianças. Sim. Liberar sexualmente as crianças. Então... Como se as crianças tivessem aos gritos querendo isso na rua, né? Isso, meu Deus, hoje você como vai brincar de carrinho. Não, eu quero É. atividade sexual. Exato. Nunca vi isso. Exato. Então, lá desde aquela época, eu comecei a me preocupar com essa questão. Que Então, a absurdo. minha preocupação e toda a minha luta esses anos todos, assim, foi com as crianças Não, e com os agora eu tô adolescentes. entendendo por que você é tão perseguido. Agora eu tô entendendo. Sim, sim. Né? Porque a gente vê que nos dias atuais esse movimento de amor entre homens e meninos, né?
é muito intenso. Lá, quando eu comecei a descobrir, lá no ano de 2000, 2004, que havia uma associação de amor entre homens e meninos, lá na Suécia, e que tinha uma ponte aqui no Brasil também, na revista Veja, com a doutora Ana Bock, ela fala de um ativista gay chamado Luiz Motti, que era um professor lá da Universidade Federal da Bahia. E ele que começou a... Eu me recordo, isso daí teve um entreveiro com o professor Olavo na época. Isso. Então, o Luiz Motti, que escreveu um e-mail para o Conselho de Psicologia, eu tenho até uma cópia aí bem antiga. E-mail do Luiz Motti ao CFP, Conselho Federal de Psicologia. Denunciando os psicólogos que eles colocaram a pecha de cura gay, que é para desqualificar o trabalho desses profissionais. E só diziam que esses psicólogos curavam gay porque eram cristãos, que eram evangélicos. Então, eles queriam desqualificar profissionalmente os profissionais porque eram cristãos, né? Então, você vê... Foi ele que falou uma vez que se fosse necessário pegar em armas? O Luiz Motti também, né? Ele me perseguiu muito na ocasião, mas eu queria mostrar assim que ele escreveu a crônica de um gay assumido. Ele escrevia as crônicas. Sim. E uma das crônicas dele, ele falava que o moleque ideal dele era um menino na puberdade. Não, o Olavo uma vez falou, eu lembro... Né? Essa crônica, né, se a gente pesquisar na internet, ainda está lá, né? Não foi ele que fez uma cena horrível? Não tenho certeza. Se eu tiver, me corrija. Fez uma cena horrível uma vez, passando a mão no traseiro da estátua de um bebê ou coisa do tipo. Não foi, né? Não sei se foi. Não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não vi isso, não, mas de qualquer forma, a gente percebia claramente. E eu comecei a sofrer ameaça de morte. Ameaça de morte? Como assim? Por exemplo, naquela época tinha Orkut, tinha o e-mail, eu recebi. Né? Teve um repórter que me escreveu certa vez dizendo assim, eu queria fazer um documentário com a senhora, porque a senhora é uma das pessoas marcadas para morrer. Aí eu falei, marcada para morrer? A senhora está marcada para morrer. Eu quero fazer um documentário com a senhora antes que a senhora morra, né? Fiquei sabendo, né? Não, deixa eu aproveitar o ensejo aqui, né? Você não está fazendo isso comigo para marcada para morrer, não, né? Não, pelo amor de Deus. Mas aí eu respondi para o repórter o seguinte, eu fiquei impactada, porque eu já recebia, né, no Orkut, morte a Rosângela Justino, tudo porque eu ajudava pessoas que queriam deixar a homossexualidade. Aí eu respondi para ele o seguinte, olha, todos nós estamos marcados para morrer. Eu vou morrer um dia, você vai morrer um dia. A causa morte é apenas um detalhe. Mas ai daquele que me matar. Eu mandei um e-mail para ele, né? Porque, né, vai ter que dar conta do seu ato diante de Deus. Depois você me passa o nome desse repórter que eu vou entrar em contato com ele. Entender se eu vou. Não, faço questão. Tá? Uma pergunta, doutor, até aproveitando o gancho que a senhora comentou agora, não faria parte dessa patologia psíquica justamente não ter o freio moral? Por exemplo, eu já cogito o homicídio como uma ferramenta para concretizar meus objetivos? Sim, porque a questão você falou do freio, né, moral. Um abismo vai chamando o outro, né? Sim. Então, quando a gente não tem limites, quando a gente não tem normas, né, para controlar nosso comportamento, porque o nosso instinto ele é capaz de tudo, né? Animalesco. Né? Ele é animalesco, usando a sua terminologia, né? Então, se a gente não tem um freio, um limite vai, né? Então, daqui a pouco a gente, na sociedade, né, se a gente não tem limite sexual, a gente não tem limite moral, a gente não tem limite para nada, matar, né? Como, por exemplo, né, começaram com o aborto, né, em casos de lei. Agora já estão trabalhando o aborto até o 9º mês de gestação. Né? Um assassinato, aí aprova o aborto até o 9º mês de gestação. Aí o infanticídio, matar uma criança após nascimento,
né? Como relatório, voltando a essa questão do aborto, né? Que esses assuntos são todos interligados, né? A ministra Rosa Weber, né? Ela defendeu lá no relatório dela, né? Que a pessoa falando da relativização do direito à vida. Então, você só tem direito à vida se você tiver valor social. Oi? O que ela definiu como valor social? Para mim, tem direito à vida é direito natural. Tá? Você tem direito à vida porque você está vivo. É simples assim. Simples assim. Para nós, simples assim. Mas essas pessoas estão fazendo interpretação da Constituição, e essa inversão de valores que a gente está vivendo, você só vai ter direito à vida se você tiver valor social, valor comunitário. Então, se alguém julga que você não tem mais valor social, logo você não tem direito à vida. Alguém julga que você, psicólogo, né, só porque acolhe pessoas em estado de sofrimento psíquico, então anula, persegue, né? Faz você desaparecer do mundo profissional. Você sofre bullying, sofre psicoterrorismo, razão de eu ter escrito esse livro, mostrando o estratagema, né, para me tirar de campo, né? E outros também, você foi a pessoa que apareceu de toda a perseguição. Acho que eles foram bater em você com tanta força e tentaram te fazer servir de exemplo que acabou saindo tiro pela culatra. Eu conheço, aqui no Brasil, duas psicólogas que foram muito perseguidas. Uma foi você, a outra é Marisa Lobo, lá no Sul. Sim. Algum dia eu quero também receber ela aqui para contar essa experiência dela. Mas a sua, para mim, ela é muito especial, porque me parece que foi a primeira, inclusive, né? Isso. Mas quando você escreve o Psicoterrorismo, que é um livro impressionante, você coloca aqui que é um drama que intimida o psicólogo, né? E pode matar os egodistônicos, ou seja, as pessoas que desejam deixar esta compulsão quando não se sentem à vontade. Não é o sujeito que fala que o sujeito é homossexual e é convicto daquilo. Ele fala, não, é porque quer ser. Ele tem essa vontade, ele está à vontade com isso, ele quer ser. Mas é a pessoa que não quer, a pessoa que fala assim, eu não me sinto à vontade com isso, não é isso que eu quero mudar. Aí você fala, bom, então você não pode mudar. Então você está proibido de... não estou entendendo. Então e essas pessoas, inclusive, são perseguidas. Sabe por que isso me assusta? Porque a prática sexual, ela é íntima. As pessoas não podem... Uma vez eu lembro que eu estava conversando, cerca de 10 anos, eu estava no Parque Ecológico do Tietê, e eu estava lá... eu estava lá sentado ali, eu tinha uma namorada na época, estava ali, tinha um pessoal de uma militância LGBT... E um deles sentou perto de mim, começou a conversar e perguntar o que eu achava do movimento deles. Eu falei, olha, eu não acho nada. Eu acho que vocês... Eu fico constrangido quando eu vejo, porque, para mim, sexo é uma coisa íntima, é uma coisa que não é pública. Você tem a vida íntima, é a vida pública. A vida privada é a vida pública. A sua vida privada não me interessa. Eu me sinto desconfortável quando alguém chega para mim e começa a me contar a vida pessoal dele. Você imagina, a pessoa chega para você e fala... Hoje eu não acordei bem e eu tive um desarranjo intestinal. A pessoa vem contar em detalhes para você, você fala, não, muita informação, não me... Sem intimidade. Não faça isso não, que eu me sinto constrangido, né? E assim, a pessoa chega e começa, ainda mais a pessoa, um estranho chegar para você e começar a contar a vida sexual dele. Você fala, não faça isso não, eu não quero saber, não faz parte dos meus interesses isso aí, né? E aí as pessoas fazem disso uma opção política, depois falam, não sei o que, mas fulano está sendo perseguido. Eu não sei se é bem assim, não sei, preciso estudar o caso para ter certeza de se sim ou se não. Agora, uma coisa é certa, quando pessoas que são homossexuais e que querem deixar essa prática não se sentem à vontade e são intimidadas, se você resolver que você vai mudar, que você vai procurar um tratamento, se você vai procurar alguma coisa, para que você deixe a prática que te incomoda no seu íntimo, quando estas pessoas são intimidadas mesmo, coagidas, né? Sim. Você é ameaçado, né? Se você fizer isso, você vai sofrer uma punição
que é gradual e crescente, pelo que eu estou entendendo, né? Primeiro o sujeito chega lá e aponta o dedo e acusa a pessoa. Depois ela vai ficando excluída socialmente, excluída. Ela passa a ser a minoria da minoria. Isso. Quer dizer, o ego distônico, pelo que eu estou entendendo, ele é a verdadeira minoria. Sim. E aí essas pessoas, o médico não pode tratar, quer dizer, o psicólogo não pode tratar, e o sujeito que está sofrendo, ele não pode tratar. Isso para mim é muito assustador, porque assim, em qualquer outro contexto seria inadmissível. Se você chegar assim, você imagina que o sujeito está usando crack. Ele fala assim, eu não quero mais usar crack, porque eu acordo, quem mora em São Paulo vai saber exatamente o que eu estou falando. Você passa aqui na região da Praça da República, na Marechal Deodoro, você vai ver ali as chamadas cracolândias. São pessoas que elas acordam, elas dormem na rua, porque elas querem ficar próximas ao lugar onde vende o crack. Elas não conseguem ficar longe do lugar onde vende o crack. Então o sujeito, ele não toma mais banho, ele não quer saber mais de comer, ele não quer saber mais de ficar perto da família, ele fica tão enlouquecido, com uma compulsão tão forte pela droga, que ele não consegue mais ver absolutamente nada. E aí eles vão se amontoando na rua mesmo, próximo ao lugar de venda, ao local de venda, e aquilo ali fica sendo chamado de cracolândia. Então assim, o sujeito, ele tem uma compulsão, aí você chega e fala, escuta, você quer sair dessa vida? O cara fala, eu quero, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu tenho uma dependência de alguma natureza que nem sei explicar, porque ele não é um especialista em medicina. E aí alguém vira um militante para ele e fala, não, se você for lá dizer que você quer sair, se você for dizer que você não quer mais essa vida para você, então aí você estraga a minha causa. Então você cala a sua boca aí, que senão eu vou dizer que você que é o bandido. É isso mesmo? Uma inversão de valores, né? Inclusive, você está falando dos dependentes químicos, né? O Conselho de Psicologia, ele é totalmente contra as comunidades terapêuticas que ajudam pessoas a deixarem a dependência química. Dependência química, você está dizendo crack, bebida alcoólica, tabagismo, você está falando disso? Isso. Você vê, eu trabalho dentro do Congresso Nacional. Aquelas campanhas dos anos 90 que tinha, nos anos 2000, drogas nem morto, né, diga não às drogas, acabaram com essas campanhas, né? Pois é, então você vê aí, né, que a gente vê que hoje em dia a inversão de valores está tão intensa e dentro do Conselho de Psicologia desde esses anos 90, essa política, que na verdade quem administra o Conselho de Psicologia não são os psicólogos sérios, são partidos políticos. Você vê lá, a administradora do Conselho de Psicologia é alguém ligado ao PT. É alguém ligado a um partido comunista, de esquerda, né? E isso dentro dos conselhos regionais também, né? Eu já tentei criar várias chapas para assumir o Conselho de Psicologia, porque houve uma época que eu reclamei tanto do Conselho de Psicologia que me aconselharam a fazer isso, a criar chapa. Então eu tentei umas 3 vezes, né? Certo. Mas não consegui. Aí eu desisti. Por quê? Porque a eleição é feita pela internet. Você está em sua casa, você vota. É uma urna eletrônica. E nunca ganha a chapa da oposição, né? É sempre a da situação. E daí, ultimamente, eles resolveram para você criar uma chapa para o Conselho de Psicologia, você tem que ter um trans, um negro, um bi. Então, para você tem que criar uma chapa que tenha esses personagens todos, né? Da agenda de gênero. Não basta você ser psicólogo. Né? Não, você tem que ser trans, bi. Então, todas essas identidades inventadas. Porque todas essas identidades, né? Primeiro, eles começaram com o homossexual, né? Sim. Bissexual, lésbica, trans, não sei o que. Hoje, nós temos a ideóloga de gênero, a mãe da ideologia de gênero, a Judith Butler, né? Que ela diz que tem tantos gêneros quanto as pessoas têm no mundo. E tem mais gêneros que pessoas no mundo, porque você pode inventar, né, o gênero que você quer ter, né? Então, na verdade, eles começaram com a homossexualidade, né? A atrelar, né, ao comportamento sexual com pessoas do mesmo sexo uma identidade.
para depois criarem outras. Então, assim, naturalizar uma para depois naturalizar todas as outras possíveis e imagináveis da sua cabeça. E aí naturalizaria a distopia de gênero? Porque a ideologia de gênero, a gente está saindo, porque tem o assunto homossexualidade e a ideologia de gênero, foram teóricos financiados para inventar, para criar essa teoria. Certo. O maior número de gêneros possíveis. Para quê? Para desconstruir a masculinidade e a feminilidade. Porque se você é um gênero, não é do sexo masculino nem do sexo feminino, você não existe. Para eles, nenhuma identidade existe. Nem a masculina, nem a feminina, nem a homo, nem a trans. Todas as identidades são inventadas. Isso faz parte de essa teoria de gênero, é uma teoria queer. Sim. Que é uma teoria para desconstruir todo o sistema de normas e valores sociais. Inclusive, quando a gente pensa numa ação, né, nas ações, inclusive do STF na atualidade, a norma é não norma. Né? Isso é queer. Tá? A norma é não norma. Não existe norma. A norma, quem determina é o poder político e econômico mais forte do momento. Então, isso é muito perigoso. Sim. Então, eles estão aplicando essa teoria queer, né, para todas as relações sociais, né, para as leis, né, as leis são queer, né. Os advogados hoje, eu conheço muito advogado que está querendo mudar de profissão, porque a lei não está valendo mais, né, aquilo que, né, você... o que você estudou está caindo. O conhecimento técnico. O conhecimento técnico está sendo desprezado, né? Sim. Doutora, eu ia te perguntar sobre... Eu vou para a parte mais técnica agora. Sim. Primeiro que eu creio certamente que a senhora, eu ia perguntar a opinião da senhora sobre isso. Essa precisão, né? Saber que esse desencadeamento ocorreria, traria essa reação em cadeia a uma pessoa muito técnica da área de psicologia para criar essas teorias, né? Porque um leigo não cria esse tipo de teoria. Né? Nessa esfera da distopia de gênero, em que você começa a criar uma espécie de ordem moral da distopia. Então, igual a senhora comentou bem, a doutora comentou bem, do queer. Então, alguém, entenda, não há ninguém, um leigo não criaria isso. Tem que criaria. Não. Porque, assim, quem criou essa teoria, por exemplo, a Judith Butler, se diz uma lésbica, filósofa lésbica, né, feminista. Sim. Então, na verdade, por exemplo, dentro do Conselho de Psicologia, quem criou toda essa norma, essa resolução e tal, é claro que tinha um psicólogo, mas foi um movimento gay. Né? Não psicólogo, o Luiz Motti, outros ativistas gays na época. Porque eu queria ilustrar que há um conhecimento técnico com a precisão técnica. Não, existe o conhecimento técnico, doutor, que está sendo desprezado. Por isso que eu escrevi o livro Psicoterrorismo, porque é uma denúncia que a ciência é um patrimônio público, cultural e material. O conhecimento científico, ele precisa ser difundido, ele precisa ser preservado. Sim. Inclusive, existe legislações internacionais sobre isso, né? Sobre a proteção do patrimônio público, cultural e material, e a ciência é um saber, o saber científico precisa ser preservado. Só que o saber científico, ele está sendo desprezado, né? Pelas ideias que estão surgindo na atualidade. Sim. A teoria queer é uma teoria que é para desconstruir as leis, as normas, todos os conceitos, valores sociais, inclusive o conhecimento científico. Sim. Então, hoje, por exemplo, o que prevaleceu? Porque esse assunto engloba muita coisa. Né? O que prevaleceu na época do Covid? Foi conhecimento científico ou não?
foi o não científico. Sim. As pessoas usaram máscara, e isso cientificamente falando, hoje a gente já tem conhecimento que não protegiam, as vacinas não foram cientificamente comprovadas, tanto é que as pessoas precisavam tomar não sei quantas, 10 doses, 20 doses de vacina, e ainda assim contraíam o Covid. Sim, sim. Então, o que está prevalecendo na atualidade não é o conhecimento verdadeiro, não é a ciência. Sim. Por exemplo, o autor Claudemiro Soares, infelizmente, faleceu recentemente, né? Claudemiro faleceu? Faleceu? Eu conhecia ele. Conheceu ele? Eu conhecia ele. Autor do livro Homossexualidade Masculina, Escolha ou Destino. Eu não sabia que ele faleceu. Faleceu, câncer no pulmão. Eu, inclusive, assisti, né, a morte dele, eu era muito próxima a ele, né? Eu conheci ele. Ele foi bastante perseguido. Muito perseguido pelo movimento gay, até pelo Conselho de Psicologia, ameaçado de morte. Eu, quando vi o livro dele, eu lembro, quando ele lançou esse livro, ele me mandou. Eu tenho ele na minha estante. Vou mostrar hoje no jornal esse livro. Então, o Claudemiro Soares, ele ficou tão indignado com a resolução 0199 do Conselho de Psicologia que ele fez uma pesquisa. Ele conhece muito mais que psicólogo. Eu conheço 3 teorias, né? 3 abordagens terapêuticas, que é o psicodrama, o EMDR e o Brainsporing, né? Que eu também tenho essas especializações. E a psicanálise, que todo mundo conhece, né? A minha formação lá nos anos 80 foi a psicanálise. Mas, assim, o Claudemiro, ele pesquisou todas as abordagens terapêuticas. Olha. Todos os autores de escolas da psicologia que tratam da questão homossexual, ele colocou nesse livro. E ele mostrou que todas as abordagens terapêuticas apontam para o fato de que pessoas podem deixar a homossexualidade. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou curiosíssimo, que é o seguinte, isso é uma coisa que tem sido alvo de piada de gente como o pessoal do Porta dos Fundos, essa militância toda que se apresentam como pessoas muito nobres, que estão lutando por minorias, etc. Mas, na verdade, desculpa, estão fazendo um mal muito grande. Em algum momento alguém vai ter que falar isso. Sim. Provavelmente essa carga vai cair para mim e eu não tenho problema nenhum, não, porque eu nasci para morrer, entendeu? Eu sei disso. Todos não vou ficar. Daqui eu não vou levar. Eu estou cantando aquela música do Silvio Santos. Dessa vida não se leva a nada, né? Vamos sorrir e cantar. Então, assim, o que eu sei é que muita gente que eu vejo, como o Claudemiro, foi muito perseguido, eu vi a perseguição dele, eu sei tudo que ele passou, mas sim, infelizmente não houve tempo de eu trazê-lo aqui. Infelizmente. Você, Marisa Lobo, entre outras pessoas que foram muito perseguidas e que morreram honradas. São pessoas não, pessoas, pelo amor de Deus, você não morreu, nem a Marisa Lobo, nem outras pessoas que estão falando. Mas aqueles que foram, porque o que interessa é o que vem depois. Né? Uhum. Aqui é um tempo que a gente passa, deixa perseguir à vontade, vai ter depois a gente se vê, depois a gente conversa. Depois Deus agora, cada um vai dar conta dos seus atos. Exatamente, mas é assim, a perseguição, essa perseguição toda, é para que outras pessoas não fiquem sabendo o que está acontecendo de verdade. Porque a forma como colocaram você, quando alguém chega lá no Google, coloca Rosângela com Z e acento circunflexo no A, né? Rosângela Justino. A primeira coisa que vem é um artigo da Wikipédia chamado Caso Rosângela Justino. E lá eles contam a história deles. Eles não contam a história completa, eles contam uma versão ali, né? A versão deles. E a versão que eles contam me incomoda demais, porque quando eu leio aquilo ali, eu fico indignado, porque eu sou jornalista e todo jornalista tem a obrigação de apurar. Apurar é você levantar os documentos, é você ter uma acusação, tem que ouvir os 2 lados da história, o teu lado não vai ser ouvido. Uhum. Eu sei porque eu estou no meio do jornalismo há mais de 10 anos. Então eu posso falar isso aqui porque eu sei essa corja, como é que funciona. Eu tenho vergonha hoje, quando alguém chega para mim e fala, você é jornalista. Não fala isso não. Não fala isso não. Me chama de blogueiro. Fala outra coisa que eu me sinto mais honrado. Mas assim, por quê? Porque as pessoas não estão sendo ouvidas de acordo com a conveniência. Né? Então, assim, a Rosângela pode ser ouvida nesse assunto? Não pode ser ouvida. Por quê? Porque nós já criamos uma narrativa e se ela for ouvida vai estragar a narrativa. E qual narrativa é essa? A narrativa que impera, sobretudo no seu caso, é o seguinte, eles vão dizer que você estava forçando homossexuais a deixarem a homossexualidade. Eu falei, isso não é verdade.
Eles usam essa expressão. É como se eu tivesse, vem, sabe uma coisa que... Agora você é obrigado. Uma coisa que... a gente até ri de tão ridículo que é esse discurso deles. Eu até preparei uma coisa para o pessoal que assiste. O pessoal está muito, da inteligência artificial, né? Quer fazer um teste? Você entra no ChatGPT e coloca assim: resuma para mim o caso Rosângela Justino. Uhum. O ChatGPT ele vai buscar na internet e o que ele vai trazer de resposta, ele vai dizer que você tá como se você estivesse pegando homossexuais na rua, assim, com o cabo do guarda-chuva, assim, né? Ele passa no laço, ele vem aqui, né? E leva ele pra dentro, amarra ele na cadeira. Sabe aquele filme do esqueci o nome agora, Laranja Mecânica, né? Que amarra o cara na cadeira, ele fica ali, não, você vai ter que mudar, né? Não, e isso que eu queria saber de você, né? Porque me parece que a população mais silenciada que existe e vítima do maior preconceito que você possa imaginar, você coloca uma coisa muito séria, pode matar egodistônicos, né? O sujeito, ele chega lá e fala assim, olha, até então vivia uma vida, porque essas pessoas precisam ser ouvidas em algum momento, e provavelmente vai cair para mim fazer isso aqui, eu não tenho nenhum problema com isso. O sujeito fala assim, até ontem eu tinha tal prática sexual, só que não me sentia bem com ela. E depois dessa prática sexual, eu resolvi procurar um tratamento. E encontrei uma psicóloga que fazia o tratamento do ego distônico. Por quê? Porque o ego não estava em sintonia. O eu da pessoa não era aquele. Ele estava fazendo uma coisa para compulsão. Isso. Conseguiu um tratamento para compulsão. Então, não é que é uma cura gay, porque ser gay não é uma doença. O homem ou a mulher que são homossexuais não é uma doença a homossexualidade, mas a doença é a distonia. O sujeito, pelo que eu estou entendendo, o sujeito fala assim, não me sinto bem com essa condição e quero mudá-la. E aí ele fala, então, o problema dele não é a prática sexual, o problema dele é a prática sem a convicção. Ele está fazendo uma coisa contra a vontade dele. Ou seja... Como é que eu vou dizer isso? É o mesmo caso do sujeito que quer parar com o crack, que quer parar com algum vício, que quer parar com alguma compulsão. O cara que está no tigrinho hoje, o cara está ali no tigrinho, ele não consegue parar. Eu tenho um caso que eu conheço disso, não vou falar nome aqui, mas é numa igreja que eu frequento. O sujeito é pai, o filho dele eu conheço os dois. O filho dele perdeu tudo, perdeu o patrimônio inteiro, duas crianças, uma de colo, e a esposa do filho dele foi bater na porta da casa dele lá chorando. Por favor, ajuda a gente. O que aconteceu? Seu filho não consegue parar de jogar no tigrinho. E aí o cara foi lá e falou assim, olha, ele pegou o filho dele, falou, homem barbado, de 30 e poucos anos, chamou como se fosse uma criança no quarto e falou, eu vou te trancar aqui, porque senão você vai... Aí o cara falou, não precisa. Ele falou, eu sei que não precisa. Ele falou, mas me dá uma solução, porque eu tô ajudando você e você fica bem 2, 3 dias. Na hora que você arruma um emprego, a primeira coisa que você faz quando você recebe o salário é sumir da vista de todo mundo e torrar o salário inteiro com a porcaria do tigrinho. Aí volta chorando. Não era isso que eu queria. Isso me deixa muito triste, né? Porque eu estou dentro do Congresso Nacional acompanhando essas proposições legislativas e eu lutei também muito contra a aprovação dos jogos de azar. E os parlamentares ouviram todas essas histórias, né, de que as pessoas se viciam, que crianças e adolescentes estão envolvidas nesse vício e aprovaram os jogos de azar. Então, a gente vê que estamos vivendo uma inversão de valores muito grande em todas as áreas, né? E que a gente vê que as leis, os legisladores e os juízes não estão preocupados com a vida humana, com o bem-estar do ser humano. Então, hoje a gente precisa de fazer uma marcha em prol do ser humano, né? Marcha para salvar vidas humanas, porque, assim, hoje o animal de estimação, né, que é a criação de Deus, que a gente deve tratar bem... Sim. Mas está tendo mais valor do que o ser humano, que é a coroa da criação de Deus. Rosângela, deixa eu perguntar uma coisa para você, que eu estou curiosíssimo. Sim. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu estou curiosíssimo. Ai, tem tanta coisa para falar. Não, e você vai precisar voltar, porque é muito longa a tua história e é muito nobre também, tá?
Eu preciso fazer essa justiça de tratar você como você merece, não como você foi tratado até hoje, porque você é uma das pessoas mais injustiçadas do Brasil, da história do país. Do descobrimento até hoje, você é uma das pessoas mais injustiçadas que eu já conheci. Eu falo com você assim, emocionado porque eu estudei o seu caso. Para mim é pesado isso. E eu tenho essa oportunidade que para mim é um presente de Deus ter você aqui. Obrigada. Eu espero ser perseguido também, porque eu vou ficar muito honrado de ser perseguido por essa corja. Então, vou ser bem sincero. Eu vou ficar muito envergonhado se um dia o Fábio Porchat abrir a turma, o Gregório do Viver, essa turma abrir a câmera lá e falar bem de mim. Eu vou ter que cavar um buraco na terra e falar, eu não sei o que eu fiz de errado, mas eu vou pedir desculpa antes de descobrir. Né? Agora o papo é o seguinte, Rosângela. As pessoas que te procuraram para fazer um tratamento, falaram assim, olha, eu, por acaso do destino, sou ego-distônico, não me sinto à vontade com as práticas sexuais e gostaria de mudar. Você me afirmou que a maioria eram homens, né? Que a maioria eram do sexo masculino. Essas pessoas, de fato, conseguiram alcançar mudanças? Sim. Né? Sim. Elas existem na realidade? Sim, porque na verdade, Ricardo, deixa eu explicar uma coisa. A gente não trata a homossexualidade em si. Porque a homossexualidade é um sintoma. Ok. Então, nós tratamos o que está por trás daquele sintoma, que são sentimento de rejeição, de inferioridade, são os traumas devido às violências que as pessoas sofreram ao longo da vida delas, né? Como o trauma do abuso sexual. Então, o que as pessoas pensam que, você às vezes querem me procurar como se eu fosse uma especialista nessa área. Eu digo, não, eu sou especialista em gente, não na homossexualidade em si. Porque todas as abordagens terapêuticas, como Claudemiro Soares falou, podem ajudar as pessoas. Porque as abordagens terapêuticas, os psicólogos, eles normalmente trabalham os sentimentos, as emoções das pessoas. A homossexualidade é um detalhe. Né? Não, mas eu tô então, dizendo... quando você trata desses sentimentos, dos traumas das pessoas, a força da atração sexual ela vai reduzindo. Ela arrefece. Então, algumas pessoas deixam o comportamento homossexual, outras, além do comportamento, deixam de sentir a atração sexual por outras do mesmo sexo, e algumas conseguem chegar a sentir atração pelo sexo oposto. Mas existe também, assim como existe o ego distônico homossexual, existe o ego distônico heterossexual. Pelo que eu estou entendendo, existe, sabe por quê? Sabe por quê? Porque existe cara, por exemplo, que não consegue largar a prostituição. Mas aí... O sujeito, ele fala assim, ele não está de acordo com o ego dele. Ele fala assim, eu não sou alguém... não sei porque eu vou no prostíbulo, por exemplo. Né? Mas aí não é por conta da heterossexualidade dele. Não, eu não estou falando por causa disso, não estou falando da hetero é a homo, compulsão. Não, é isso que eu estou falando. É a compulsão. Mas é isso que eu queria... Então, existe uma diferença. Eu me sinto ego-distônico por conta da homossexualidade. Eu me sinto ego-distônico, eu estou com um comportamento compulsivo. É diferente, mas normalmente as pessoas, além do comportamento delas, né, compulsivo, elas apresentavam para mim querendo deixar a homossexualidade em si. Okay. Tinha algumas que diziam assim, puxa, eu pagaria tudo, eu faria de tudo para deixar a homossexualidade, porque isso eu não quero, me incomoda. Né? Não só o comportamento compulsivo, que, como você mesmo falou, o comportamento compulsivo pode ser, né, também um homem, uma mulher, né, que não tem atração pelo mesmo sexo, mas ela tem comportamento compulsivo com o sexo oposto, que também ela precisa de acompanhamento, de tratamento. Eu vi um curso nesses dias atrás, eu fui fazer o curso para ver o conteúdo dele, eu fiquei impressionadíssimo da linha, que segue na prática mesmo a linha sua, eu não sou católico, mas tenho muito respeito e carinho por todos os católicos, do também. Padre Paulo Ricardo, ele tem um curso falando do como o sujeito, ele tem um curso falando sobre pornografia, do vício em pornografia, e na prática me parece que vocês estão vocês estão falando para quase que a mesma coisa, né? Ele explica os efeitos que a pornografia tem no cérebro. Ele explica como se fosse uma droga. Como se, exatamente assim ele fala. Mas ele traz com dados científicos, mostra aquilo ali.
e etc. E eu fui percebendo que eu falo, não é assim, essas compulsões dessas naturezas, muita gente fala, porque ele é cristão. Não, cara, não, tem fundamentação científica aqui. Era nesse sentido que eu queria perguntar, aproveitando esse gancho que o Roveran fez, Sim. no sentido técnico, porque pode entrar a parte de autoaceitação e a distonia, né? Uhum. Então, em que momento existiria no seu sentido técnico a autoaceitação? Entendeu? Já que, por exemplo, a constatação científica, ela independe de subjetividade, né? A parte técnica, igual a doutora comentou bem. Então, igual o Roveran comentou, o que o padre Paulo Ricardo estava falando vai de encontro, converge com justamente a técnica da psicologia. Então, em que momento essa técnica, que aí faz a interação com a ordem moral, porque, por exemplo, se tivesse em Sodoma e Gomorra, nós seríamos minoria. Né? Os nossos valores morais em Sodoma e Gomorra seriam minoria. Então, em que momento técnico seria essa parte de autoaceitação? Teria essa autoaceitação na psicologia? Igual, por exemplo, uma pessoa com anorexia, né? Que ela não tem problema de aceitar o próprio corpo. As pessoas que me procuravam, certo, né, que para deixar o comportamento sexual, a atração pelo mesmo sexo, elas não se aceitavam como com essa orientação sexual, né? Então, não sei se eu entendi a sua pergunta, mas assim, eu acho que a autoaceitação, eu me aceito homossexual, isso? Sim. Não, eu não peguei pessoas assim, com esse tipo de desejo. Não eram as pessoas que te procuravam. Não, né? não. Até porque Entendi. As pessoas, elas procuram, né, sim, os profissionais por conta do incômodo. Normalmente é um incômodo. Tem gente que é fumante e quer continuar com o cigarro até o fim. Tem gente que quer parar. Isso. É disso que você está falando. Isso. Entendi, então, entendi. Me procuravam quem queria parar. Mas, voltando aí, porque eu queria abordar, a revista Veja também me chamou para dar uma entrevista, né? E eu fiquei com muito receio de conceder entrevista, porque uma coisa assim, que eu sempre fui uma pessoa muito discreta. E eu comecei ajudando pessoas que queriam deixar a homossexualidade, porque eu gosto de ser humano e achava interessante aquilo, a curiosidade, né? Puxa, pessoas podem deixar a homossexualidade, eu posso ajudar. Eu comecei a me sentir feliz, né, com essa missão. Sim, né? Pessoas que se sentiam sozinhas. Mal. Mas só que isso começou a ter uma visibilidade tão grande, ameaça de morte, jornais, revistas na época me chamando, até a revista Veja queria me entrevistar. Aquilo me assustava muito, eu sou uma pessoa simples, eu amo o anonimato. Andar na rua sem ser conhecida, entrar no shopping, né? Assim, anonimamente, né? Porque assim, eu jamais iria querer ser artista, né? As pessoas já, você quer tirar foto? Todo mundo queria tirar foto comigo, não curto muito essas coisas. E daí, além disso, o medo, né? Eu sou mulher, né? Me sinto vulnerável. E daí eu comecei a botar peruca, e nessa entrevista até na Veja, eu tirei peruca, cabelos mais compridos, né, que eu nunca usei cabelo tão longo assim, óculos escuros e máscara. Naquela época não era a época do Covid, mas eu botei máscara para cobrir um pouco o meu rosto, porque eu não queria, né, ser reconhecida na rua. Mas mesmo assim as pessoas acabam nos reconhecendo. Eu tinha na época 2 consultórios, né? Eu queria entrar no consultório livremente e proteger também a imagem dos meus pacientes. Aqui tá a jornalista que assina, Juliana Linhares, na edição da Veja de... Isso. Edição 2125, 2125, ano 42, número 32, 12 de agosto de 2009. Revista Veja, né? Aí tem uma parte aqui, que é ela que assina essa matéria, né, Juliana Linhares, e tem uma parte que você colocou que não falei isso. É uma anotação sua aqui do lado? Porque o que acontece? Um dos incômodos... Juliana Linhares, que canalice! Explica. Um dos incômodos que eu sempre senti de conceder entrevista, e que eu passei a não conceder mais entrevista, porque eu falava uma coisa, o jornalista ia lá e escrevia outra.
Que beleza. Então, era uma coisa assim, que aí, essa matéria foi até fiel. A maioria do que eu falei, ela escreveu, mas teve um pontinho ali, eu nem lembro mais, que eu disse, não falei isso. Então, por que a senhora se disfarça para ser fotografada? Tem a resposta. Aí diz assim, além disso, aqui foi uma parte que você marcou dentro da resposta toda. Quem quiser depois pega um PDF na internet aí. Além disso, quero ser discreta para proteger a privacidade dos meus pacientes. Dos meus pacientes. Eu não coloquei, não falei isso. Sim, mas ela falou que é para... assim, não foi isso. Não quero entrar no meu prédio, ter o porteiro e vizinhos achando que eu tenho algum problema ligado à sexualidade. Eu não falei isso. Eu queria proteger os meus pacientes, mas só que ela acrescentou que era uma questão da minha preocupação com a minha sexualidade. Nunca tive problema com isso. Mas era a minha preocupação com os meus pacientes. Eu tinha muitos pacientes que não tinham problemas homossexuais. Eu não queria que eles entrassem... Você sendo ameaçada de morte. De morte. Eu não queria que eles entrassem no meu consultório e fossem vistos assim, porque uma pessoa que tem muita visibilidade, né, os colegas, o porteiro, todo mundo, eu vou no consultório da doutora Rosângela, então, esse deve ser homossexual. Eu queria evitar isso, eu queria proteger os meus pacientes. Entendi, eles mesmos sendo protegidos deles mesmos, olha que loucura, né? Eu não queria essa visibilidade por conta da proteção dos meus pacientes, eu tinha preocupação com os pacientes. O que é interessante é a mudança, porque agora... Você os protege quando quando as pessoas descobrem que eles existem, porque enquanto eles forem invisíveis, eles vão ser vítimas. Também, né? Tem isso. Agora, o que eu quero mais falar sobre o Conselho de Psicologia, só para vocês verem como o Conselho é partidário, né? Esquerda. Um dos presidentes do Conselho de Psicologia foi lá visitar o Maduro na Venezuela. Que legal! Rogério Giannini. Isso. Alguns foto colegas... dele com o democrata Maduro. Um dos colegas, né... Pegou, Jonas? Aqui, né? Um dos nossos colegas, que também indignado com o Conselho de Psicologia, foi chamado para responder processo e tudo, foi o Luciano Garrido. Então, ele escreveu sobre o ativismo político do Conselho de Psicologia. E o Luciano denunciou que o Conselho tinha parceria com o MST, além desses políticos aí de esquerda, Luciano como Garrido. Maduro. Vou convidar ele para vir aqui falar. O ativismo do MST, a Mídia Sem Máscara publicou carta também. A Mídia Sem Máscara é do professor Olavo. Do Luciano Garrido, então que ele mostrava todas essas parcerias do Conselho de Psicologia, não só com o movimento gay, mas com o MST, com esses partidos aí comunistas, com esses personagens esquerdistas, comunistas. Sim. Então você vê assim, quando você fala, eu me envergonho de alguns jornalistas, eu às vezes me envergonho assim do Conselho de Psicologia, né? É um negócio assim complicado, porque hoje, para você ter CRP, você tem que rezar a cartilha do Conselho de Psicologia. Você tem que ser pró-aborto, ser contra as comunidades terapêuticas que ajudam dependentes químicos a sair da situação, você não pode ajudar homossexuais, você tem que ser a favor da ideologia de gênero, porque homossexuais ego-distônicos. Ego-distônico, porque se você, por exemplo, falar alguma coisa contra a ideologia de gênero, você é perseguido, é caçado. E eu fui caçada 2 vezes. Olha, além disso, doutor, o senhor que é advogado, né? O Conselho de Psicologia me cassou, eu entrei na justiça contra a cassação, né? E o processo está rolando até hoje na justiça, que não terminou o julgamento. Olha. Mas o conselho resolveu me cassar novamente, porque eu fui lá pedir baixa do CRP, porque eles não queriam me dar baixa, porque eu resolvi. Né? Falei, para que eu vou ficar pagando CRP? Então, não vou ficar pagando, preciso me ferrar, falta essa, né? Porque na verdade a gente paga para eles fazerem esse ativismo político partidário, não científico, né? Então, eles não queriam me dar lá a baixa porque eu tinha esse processo na justiça contra eles. Né? Mas depois eles resolveram me caçar de novo, só para eles terem prazer de me caçar de novo, para me tirar o CRP.
Então, uma cassação dupla, né? A gente sabe que juridicamente, se Sim, tem rolando um processo, isso não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido algum. Então, eu trouxe esse jornalzinho também do Conselho de Psicologia, então eles usam o dinheiro da gente para isso, um boletim do Conselho de Psicologia só para falar sobre o homossexualismo. Só para trazer a agenda deles, impor a agenda. Só para impor a agenda deles para os psicólogos. Tá certo. Então, assim, eu hoje tenho me preocupado muito com essa autarquia federal. Eu penso que os psicólogos não precisam de conselho de psicologia, né? A gente vê também... A gente precisa abrir esse debate. Viu? A gente tem uma reclamação também de profissionais ligados a vários conselhos, né? Muitos advogados também estão preocupados com a OAB, né? Porque a esquerda, o comunismo entrou dentro desses conselhos profissionais, o Conselho de Psicologia se apossaram e eles não protegem mais a ciência. Então, eles usam terrorismo psicológico para poder desqualificar os profissionais, para impor uma agenda, né, deles, e daí quem está obrigatoriamente registrado ao conselho tem que rezar naquela cartilha. Se você não reza aquela cartilha, então você leva um filho seu para um psicólogo. Então, o psicólogo tem que ser a favor do aborto, a favor da homossexualidade, da liberação das drogas, tem que ser a favor da agenda de gênero. Então, se não for, não é considerado um bom profissional. Pessoal, rapidinho. Isso. Quem quiser adquirir esse livro, Psicoterrorismo, onde ele está à venda? Olha, tem na editora, tem também, né, se encontra na internet, na Amazon, Na Amazon tem? Na A editora Os Semeadores está aqui? E também eu tenho alguns volumes, eu também vendo alguns livros meus, né? Mas ele pode encontrar na internet e na editora Semeadores também. Tá bom, tá ok. Tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu quero chamar a atenção de vocês, uma coisa que o professor Olavo falou por muito tempo, e que eu quero que vocês entendam. Muita gente, mesmo na direita, está absolutamente perdido. Esses dias eu estou vendo tudo, sobretudo esses últimos 4 anos, o pessoal muito perdido em disputas eleitorais. Uhum. E política não é exclusivamente disputa eleitoral. Disputa eleitoral é um pontinho dentro da política, né? As disputas políticas são sobre o que acontece na realidade. A doutora Rosângela Justino está aqui, justamente, ela nunca teve na vida dela, eu imagino, a pretensão de causar todo esse reboliço que aconteceu. Isso. Mas a prática sincera dela, a devoção dela, a atividade profissional dela, da linha da psicologia, acabou trazendo, junto com a sinceridade dela, a missão espiritual, etc., acabou conduzindo ela até onde ela chegou hoje. Dizem que Deus não dá uma cruz maior do que as pessoas podem carregar, né? Uhum. E você tem sido uma guerreira, né, nesse ponto aqui, foi muito perseguida, ficou sozinha muitas vezes. Muitos anos, né? Sozinha. Eu tive que recuar, eu parei de atender no consultório, deixei o meu trabalho, porque eu comecei a receber ativistas lá dentro do consultório e fiquei com medo. Ativistas lá dentro? Dentro do consultório, e comecei a ficar com medo deles fazerem alguma coisa contra mim. Então, eu recuei. Porque, assim, a relação terapeuta-paciente é o mais importante no tratamento. Se eu não estou com medo do meu paciente, que pode ser um paciente fake, como é que eu vou começar a atender? É o psicoterrorismo. É o terrorismo, né? Passou por tudo isso, né? E é nisso que eles mais têm medo que a gente fale. É isso que eles mais têm medo, porque, na verdade, eles não estão querendo ajudar ninguém. Eles estão querendo construir público e escravizar um público. Assim, você não pode mais mudar de opinião depois que você entrar aqui. E o cara, para sair daquilo ali depois, ele vai ter que ser bruto. A mulher, para sair daquilo ali depois, tem que ser... Um dia eu vou falar de alguns casos que eu sei, agora não dá tempo. Agora não vai dar tempo. De pessoas que entraram ali, quando descobriram onde estavam, achou que ia ajudar as minorias. Quando descobriram onde estavam, sai daí agora que eu quero ver.
É mais fácil o sujeito sair do primeiro comando da capital do que sair da militância de esquerda. Agora, Jonas, eu vou pedir para você só colocar rapidinho aqui a imagem do nosso patrocinador, por favor. Quero agradecer aqui muito o nosso patrocinador, o Escritório de Contabilidade Paulista, a Roma, RHOMA, www.rhoma.cnt.br, Roma, com H, né, com H entre o R e o O, né? DDD 11 97971 5243. Você que estiver precisando de um escritório de contabilidade, eles estão com essa atitude heróica aqui, na verdade, patrocinando esse podcast. Sem eles aqui, sem eles patrocinar a gente não estaria aqui nesse estúdio, gravando aqui com essa qualidade. Então quero agradecer muito o pessoal da Roma que está aqui. Avisar que você que está do outro lado, tem muito empresário que assiste o Bunker, muita gente que é do meio do agro, etc. Se vocês precisarem, eles estão oferecendo consultoria gratuita para quem ligar lá ou entrar em contato pelo WhatsApp aqui fornecido, dizendo que é do Bunker. Eu assisti vocês lá no Bunker lá. Então, né, o pessoal que tiver em dúvida, agora é época de entrega de imposto de renda, etc. Vocês precisam de um escritório de confiança, entre em contato com eles, né? E eles também estão oferecendo 10% de desconto nos trabalhos, né? Tem gente que quer abrir empresa, tem gente que precisa fazer gestão contábil, etc. Eles estão oferecendo 10% de desconto para aqueles que vierem aqui do programa, aqui do Bunker, do nosso podcast, tá? Então eu quero agradecer muito aqui o pessoal do Roma, muito obrigado. Como sempre, agradecer a Deus em primeiro lugar. Amém. Sem Deus não faço e nem quero absolutamente nada. Agradecer aqui a presença da nobre doutora Rosângela Justino. Muito obrigado, foi um grande prazer ouvi-la, né? Eu é que tive a oportunidade de ouvir você e não, né? Assim, é uma grande honra para mim estar aqui com você. Muito obrigado, doutor Eduardo, mais uma vez aqui, mais uma gravação nossa, o pessoal aqui do estúdio, muito obrigado, Jonatas, o Pestana, etc. Quer deixar as suas palavras finais? Olha, eu quero deixar, assim, uma palavra para os homossexuais egodistônicos, né? Tá. Porque eles, durante muito tempo, ficaram, né? Estão sem ajuda profissional, porque eu sei que o profissional da área de psicologia tem muito a oferecer e ajudar a acolher essas pessoas. Infelizmente, por conta da política, eles ficaram sem atendimento. Mas eu quero agradecer a Deus também, porque muitas pessoas podem mudar mesmo sem ajuda psicológica. Olha. E se a gente colocar na internet, né, ex-gays, vai aparecer muitos, né, muitos que deixaram o comportamento, o transexualismo, o travestismo, comportamento homossexual. E isso é obra de Deus, né? Porque Deus é o maior interessado nessas pessoas. Então, mesmo eles não podendo contar com a ajuda dos psicólogos que estão debaixo de um terrorismo psicológico, eles podem contar com Deus. Infelizmente, eles também são perseguidos, né? Se vocês quiserem trazer uns ex-gays aqui para falar. Eu quero muito. Eles são muito perseguidos. Quero muito, porque tá na hora dessas pessoas ganharem existência, ganharem voz, do mundo saber que elas existem, porque senão elas vão continuar sendo chantageadas desse jeito. Não tem outro jeito. Eu quero agradecer muito a doutora Rosângela Justino, a Deus em primeiro lugar. Muito obrigado, doutor Eduardo, pessoal do estúdio. Você que está assistindo, deixa aí o que você achou. Deixa um comentário aqui embaixo do que é que você achou dessa entrevista. E eu estou contente de, com esse podcast aqui do Bunker, poder fazer essas justiças, né? Esse é, na prática, o 22ª entrevista nossa, né? Sim. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a todos e cada um. Segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do Bunker. Fomos! Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.